Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Esse aqui é o volume 1. Esse é... Esse só levou o nome mesmo do livro, porque o livro 2 ele tem um nome... não sei o que, das almas, e o livro 3 tem outro nome, é o livro 3 que tem o nome das almas, e o livro... Galera, vamos começar então conversando sobre a história. Bom, aqui nós temos o personagem principal, o Jacob. E aí o Jacob, ele cresceu com o avô dele contando a ele histórias sobre a infância dele, né, do avô. E o avô contava pra ele que lutou na guerra e que ele viveu no orfanato onde os amigos dele, as crianças que residiam naquele orfanato, elas eram peculiares porque elas tinham dons. E aí o avô dele, ao longo que Jacob vai crescendo e vai se tornando mais maduro, o avô dele continua insistindo nessa história e contando pra ele, olha, eu cresci nesse orfanato. E chega um determinado ponto, e quando Jacob já tá bem crescidinho, o avô dele mostra pra ele fotos, né? Fotos das crianças peculiares que existiam lá. E ele contava, ó, tem uma menina que ela flutua, tem um menino que é invisível, tem outra menina que solta chamas pelo corpo. Então, tem outra menina que é bem forte. Então, o avô do Jacob costumava contar essas histórias pra ele. E durante várias épocas, vários tempos, né, vários anos de seu crescimento, Jacob acreditou nessas histórias que o avô dele contava pra ele. Só que quando ele foi se tornando adolescente, ele começou a falar essas histórias pra os amiguinhos dele da escola. Só que entra aí toda a questão do bullying, né? Os amigos dele da escola começaram a praticar bullying com ele e dizer, ah, isso é mentira, ah, não sei o que, é mentira, é mentira. Ele ficou bem desgostoso, brigou com o avô dele e disse que nunca mais acreditaria nessa história. Bom, então o Jacob começa a fazer sessões de psiquiatria e o avô dele morre e o Jacob começa a fazer sessões de psiquiatria. E aí o psiquiatra dele diz, ó, vai para o lugar aonde o seu avô falou que existia o orfanato para você se libertar dessas memórias. Então galera, vamos fazer aqui a resenha, vamos falar a minha impressão. Bom, eu tenho uma certa rixa com esse tipo de livro, porque eu senti nele a mesma coisa que eu senti tipo com o livro que eu li o Todo Dia, do David Levitan. Eu senti basicamente a mesma coisa com ele, porque assim, eu sinto que esse livro aqui, ele é escrito para um determinado nicho de pessoas. E eu não faço parte desse nicho de pessoas. É como quando eu fiz a resenha de Todo Dia do David Levitan, e eu cheguei a falar, eu disse, ó, é porque eu não sei se eu sou o público-alvo desse livro aqui. Então, nesse livro aqui, eu senti a mesma coisa. Esse não é um livro, por exemplo, que ele é para todas as idades. Vamos dizer assim, não, a gente sabe que é uma ficção fantástica e que tem elementos fantásticos. Então, vai ler pessoas que gostam de elementos fantásticos na história. Só que esse livro aqui, ele é tipo assim, ele é para um nicho. Por quê? Porque ele é um livro de ficção fantástica, tem elementos da ficção fantástica, só que eu sinto que ele é voltado para criança. Por que eu tô falando isso? Porque a leitura dele é fácil demais. Ela flui de uma forma assim muito infantil. Ela flui de uma forma infantil e ela também flui de forma fácil, de fácil entendimento, para que uma criança ela não precise pensar muito para poder decifrar, entender os sentimentos ou alguma coisa voltado ao personagem principal. Aí, gente, o que é que acontece também? Nós vamos ter aqui um livro que ele tem muitos detalhes, só que tipo assim, não são detalhes pertinentes, são detalhes bobos da história, são detalhes que faz você querer pular a linha. Além de que ele é um livro fácil, tipo, se você tem o hábito de ler, você lê ele rapidinho. Eu li ele em 3 dias, assim, tipo, 2 horas por dia eu tava lendo ele, porque eu tenho que estudar para o Enem, né? Então eu lia ele basicamente 2 horas todos os dias e eu li ele em 3 dias. E uma coisa que me incomodou muito são os detalhes. E ele também tem uma coisa muito horrível, é subestimar o leitor.
tipo, como ele é escrito para criança, então ele não tá subestimando a criança, né? Ele tá sendo escrito de uma forma fácil para que a criança possa entender. Só que ele subestima o leitor. Então eu vou mostrar pra vocês, eu até marquei aqui pra mostrar pra vocês que são detalhes bestas, gente. São detalhes assim que eu poderia viver sem eles. Por exemplo, aqui na página 303, ele fala assim, eles estão subindo uma escada, aí ele é narrado na primeira pessoa, pela visão do Jacob, e aí ele fala assim, começamos a subir. Ele diz, né, estão subindo a escada. Aí, olha só, ele diz, começamos a subir. Aí não já podia passar pra a outra parte da história? Só que não, ele vai descrever como se sobe uma escada, gente. É terrível, olha mesmo. Ele diz, começamos a subir. A escada era tão estreita que só podia avançar em fila indiana, agachados, para que nossas cabeças não batessem nos degraus de cima. E ele continua descrevendo como é subir uma escada. Eles balançavam demais, era como escalar uma mola. Rezei para que nenhum dos parafusos ou porcas que tinham soltado fosse responsável por sustentar alguma parte importante. Então, gente, o personagem principal, ele é cheio dessas mungangazinhas, sabe? Ele tem vários pensamentos assim, que você fica, véi, só faz e pronto. Por exemplo, tem uma cena aqui no final que, enfim, ele tá numa parte, aí ele tem que tomar uma decisão, tipo... Como é que eu posso falar isso? Ele tem que tomar uma decisão séria. Gente, é assim, é umas 3 folhas, ele falando, não, mas meu avô que morreu faria isso, não sei o que, não sei o que. Não, e tem meu pai também, né? Não sei o que, não sei o que. Não, e minha mãe. Ah, meu Deus do céu, a minha mãe. E a senhorita Peregrine. Gente, filho, só faz. Só faz. Uma parte X nele, que eu achei muito, assim, é subestimar o leitor no nível hardcore. Por exemplo, quando vocês sabem, né, vocês que assistiram o filme, vocês sabem que a fenda do tempo, ela até tem uma explicação bem legal. Aqui a senhorita Peregrine diz assim pra ele, ó, a fenda do tempo é como uma massa molhada. Você tem que ficar constantemente colocando o dedo no furo para que o portal não se feche. É tipo como a massa, né? Você tem que ficar colocando o dedo no buraco toda hora para que o buraco não se feche. Então é como a fenda do tempo. E aí, para que esse buraco não se feche da fenda do tempo, então eles têm que ficar entrando e saindo. Então a senhorita Peregrine permite que os peculiares saiam pelo menos 1 minuto ou 2 da fenda para o mundo atual e depois voltem. Ou ela mesma sai, né? No caso, ela permite que raramente eles saiam, mas ela mesma sai na forma de ave, fica rodando e depois volta, que é para a fenda sempre continuar aberta, né? E não fechar. E aí, ele já por meio da história, ele tá bem envolvido com o pessoal do orfanato e tal, e ele sai da fenda com uma maçã. E aí ele bota a maçã na cabeceira da cama dele e ele dorme. No outro dia, quando ele acorda, ele descreve a maçã, né? Então ele vai dizer que a maçã tá seca, velha, fedida, como se tivesse colocado ela dentro de uma coisa que desidrata a comida durante 1 ano. E ela ficou muito, assim, ele dá a aparência de esterco pra maçã. Aí ele diz, o que será isso? Gente, o quanto que esse menino é burro, pelo amor de Deus, é sério. Ele trouxe a maçã do passado para o presente, para o futuro, 80 anos depois, e ele, no outro dia, acontece uma reação com a maçã e ele faz, o que será isso? Não tô entendendo. Aí lá vem um capítulo de 22 páginas, a senhorita Peregrine explicando para ele, não, é porque quando nós saímos da fenda por muito tempo, e tarará, 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 e barará, bererê, 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 e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na época do Homo sapiens, 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 sapiens. Então, quando nós saímos da fenda por muitas horas, todo o tempo vem em cima da gente e a gente morre e vira pó. Sério, gente, sério isso. Então, gente, tem diversas coisas. Ele é muito burro, sabe? Tipo assim, burro ao extremo. Tem diversos momentos que tipo a gente faz, querido, isso tá na sua cara e ele não percebe. Tem que vir um personagem terciário explicar pra ele, olha isso, é porque é assim, assim, assim. Ele não tem a noção de enxergar as coisas, de decifrar as coisas, sabe? Tem que vir um personagem lá do Cafundó do Judas pra explicar pra ele a situação.
Sem contar que outra coisa que me irritou muito nele é o fato dele não ser muito forte, ele não é um personagem forte. E o autor ele tenta enfiar isso na gente goela abaixo, assim. Eu senti que o autor ele tenta enfiar isso na gente goela abaixo. Por quê? Porque ele diz, ele constantemente ele bota frases, parágrafos, como se dissesse assim, olha, você tá vendo como ele é forte, tá fazendo isso, é porque ele é um personagem muito forte. E tem um momento que a senhorita Peregrine, ela fala, filho, eu vejo que você é de uma personagem, é de caráter muito forte, mas eu tô começando a duvidar, entendeu? Tem hora que ela dá uma sacada e o autor ele tenta 24 horas botar isso na mente da gente. Olha como ele é forte, mas ele não é um personagem forte. Ele chora a todo momento, e ele é fraco, e ele anda e cai, e eu... Gente, o que tem a ver? Ele é muito fraco, ele é um personagem muito fraquinho mesmo. Todo o brilho da história aqui, o que encheu a história mesmo, foi a senhorita Peregrine e todas as crianças. Mas o Jacob, o personagem principal, ele é muito fraquinho. Se o livro fosse sobre ele, seria verdadeiramente insuportável, porque ele é muito fraquinho. E pra mim, o que encheu aqui foi a senhorita Peregrine. Bom, gente, essa foi a resenha do livro de hoje. Vocês sabem que eu incentivo muito a leitura aqui no canal. Então acostumem-se, porque eu vou ficar sempre trazendo resenha de livros aqui no canal. E eu quero que vocês leiam, porque ler ajuda no vestibular, ajuda no Enem, ajuda no Enseja, ajuda em qualquer coisa que você for fazer. Inclusive a cartilha do INEP 2018 de redação, ela traz várias páginas falando de por que ler é bom. Então eu vou incentivar aqui a leitura do canal e eu peço a ajuda de vocês para propagar esses vídeos. Mesmo que tenha poucas visualizações, mas eu não vou deixar de postar resenha de livros aqui no canal. Vou começar a fazer resenha dele, vou fazer resenha desses livros aqui tudinho. Tem romance, tem ficção, tem erótico, tem tudo. Então eu vou propagar a leitura aqui no canal. Então, gente, basicamente foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.